Olá, telespectador da TV Destaque. Estamos iniciando mais um programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, produção do site jurídico Proleges, com apoio da OAB Guarulhos. Hoje, na companhia da doutora Tatiana Fiore, entrevistando a colega de bancada que dividirá as apresentações semanalmente dos nossos programas, a doutora Rosana Valderano de Lima. Hoje, excepcionalmente, nesses dois primeiros programas, optamos por isso, dois assuntos muito importantes. Na semana passada, discutimos a respeito da Previdência, que é uma especialização da doutora Tatiana. E nesse segundo programa, vamos discutir a questão da guarda compartilhada, que é uma questão ligada ao direito de família, e ninguém melhor do que a doutora Rosana Valderano de Lima, que é presidente da Comissão do Direito de Família da OAB de Guarulhos, para nos trazer alguns esclarecimentos que tenho certeza são do interesse de todos. Doutora Rosana, vamos começar com o seguinte. A Lei 13.058 de 2015 trouxe novas mudanças para a questão da guarda compartilhada. E muito tem se falado sobre a guarda compartilhada, ela é obrigatória, não é obrigatória, eu não preciso mais pagar pensão com guarda compartilhada, eu aplico essa guarda automática, não é? E eu gostaria então que você desse uma pincelada geral no primeiro momento, né? Como é que fica a questão da guarda compartilhada? O filho vai ficar com quem? Uma semana com um, outra semana com outro. Como é que vai ser? Eu quero cumprimentar, né, os meus colegas, a doutora Tatiana, o doutor Clóvis, o nosso telespectador, agradecer o convite de estar aqui, né, como entrevistada e agradecer também a oportunidade de estar dividindo a bancada com vocês. Com relação à guarda compartilhada, como o Clóvis acabou de colocar, existem lendas, né, histórias que são propagadas aí no dia a dia e as pessoas ficam perdidas. Com relação a essa guarda compartilhada, quer dizer, já havia a guarda compartilhada, a possibilidade dela lá desde 2008, né? Ao meu ver, da forma como ela constou no Código Civil, a partir da lei de 2008, ela era um pouco mais adequada. Não que a guarda compartilhada não seja boa, ela é excelente, ela é excepcional. Só que, na minha opinião, ela não pode ser uma coisa a ferro e fogo, né? E com a lei de 2008, com a alteração lá do Código Civil, ela dependia ali de um consenso, de uma certa boa vontade dos pais. Com a lei de 2015, isso deixa de existir. Então, da forma como está na lei, não havendo acordo entre os pais, deve ser na forma compartilhada. Pode ser que o legislador tenha tido uma intenção reverso. Como os pais normalmente nunca têm acordo com relação à guarda, pode ser que o legislador teve a intenção de dizer, bom, não vão combinar? Então aí entro eu e faço o compartilhamento. Talvez tenha sido essa a intenção. De qualquer forma, a guarda compartilhada ela é super saudável, super importante e ela não vai alterar muito o que já havia. É mais uma mudança de cultura, é mais uma ideia de fazer com que os pais estabeleçam um mínimo de convívio harmonioso, né, com relação ao filho. Porque se os pais nunca viveram juntos, uma relação, enfim, informal e acabou surgindo, né, uma criança, ou aqueles pais que se separaram, eles precisam entender que administrar a vida dessa criança é responsabilidade deles. E o quanto melhor fizerem isso, melhor será para o futuro, né, dessa criança. Então, não se confunde com aquela alternância de guarda. Eu não sei se isso é objeto de questionamento de vocês, mas, em suma, a guarda compartilhada ela se torna regra, independentemente da vontade dos pais e sempre no interesse do menor. Então, também não é aquilo a ferro e fogo, não, eu vou aplicar sempre. A regra é o compartilhamento. Certo. E vai ser verificado, caso a caso, o interesse do menor. Porque às vezes a guarda, o compartilhamento não é interessante para a criança. É exatamente o que eu ia falar. Primeiramente, eu vou falar só uma boa noite para o pessoal de casa, que, né, eu ainda não dei, né? E
agradecer, né, aos colegas aqui de mesa. E aí já dá extensão, porque o que a gente, não só eu, mas como as pessoas também que estão aqui acompanhando o programa, podem observar que tem até outro dia eu estava passando, né, consegui parar para jantar no intervalo e estava começando aquela novela que era das 6, agora não é das 6, começa um pouco mais tarde. E estava na cena falando da separação dos pais e a mãe induzindo a filha a ficar bisbilhotando a vida do pai e me dar informações porque você sabe que você quer o papai e a mamãe juntos. E a gente vê então sempre que tem algumas situações de alienação parental, né? E isso também é muito discutido já em legislação e também é uma questão cultural que vem sendo trabalhada já na sociedade, né? Essa questão da guarda compartilhada, doutora Rosana, também é aplicada mesmo quando, né, existe esse conflito entre os pais? Na verdade, pelo que consta da lei, os pais não devem estar de acordo com relação à guarda. Se há um conflito pessoal, independentemente do conflito pela guarda, né? Se há um conflito pessoal entre os pais e que é utilizada a criança, isso, como você disse, vai para a seara da alienação parental. Ao meu ver, na medida em que culturalmente o compartilhamento for aceito, ele tende a reduzir ao máximo ou talvez até deixar de existir a questão da alienação parental. Porque a alienação parental, ela acaba surgindo porque um dos pais acaba tendo maior acesso à criança, maior período com a criança e maior controle sobre a criança, né? Então, se o teu questionamento é o conflito com relação à guarda, sim, o juiz ele vai fixar a guarda mesmo que os pais não concordem, né? Essa é a questão. Deixa eu até aproveitar e pontuar que isso daí pode ser até uma dúvida do pessoal de casa. Então, alienação parental e esse conflito não são a mesma coisa dentro dessa legislação agora? O conflito pela guarda, não. Tá. Né? Normalmente, o que acontece? Nós temos aí dados estatísticos que 5% da guarda é unilateral, né? E unilateral para as mães. Isso está sofrendo uma mudança, né? Até a entrada em vigor dessa lei era esse o dado estatístico. Uma questão cultural, né? A gente sempre brinca e fala que na regra, ao longo do tempo, numa separação, normalmente o pai leva o carro e a mãe leva os filhos, né? A divisão era essa há um tempo atrás, questão cultural. Hoje, a mãe trabalha, o pai trabalha, né? A mãe tem atividade, o pai tem atividade. Então, nada impede que o pai vá levar à escola. Qual o problema? Que o pai vá levar ao hospital. Também não há problema nenhum, né? Uma questão sempre que a gente, quando conversa, eu e o Dr. Clóvis, a gente comenta que durante o casamento a gente não consegue compartilhar tudo. Mas há um consenso neste, aspas, não compartilhamento. Sim. Por quê? Porque não é um compartilhamento de fazer tudo junto, como o que a lei impõe pelo termo. Compartilhar é fazer junto, não é fazer separado, né? Agora, à medida que culturalmente essa guarda compartilhada for sendo aceita, fica pouca margem para alienação parental. Porque a criança passa a ter acesso muito mais fácil aos dois e a oportunidade de um ou de outro praticar alienação parental é muito menor, né? Certo. Então, ainda que os pais tenham um conflito com relação ao divórcio, eles estão brigando pelo divórcio, a guarda não tem nada a ver com isso. Eles estão discutindo a questão de alienação parental, a guarda não tem nada a ver com isso. Eles estão brigando por questão de alimentos, a guarda não tem nada a ver com isso. Então, qual é a ideia da guarda? Vamos compartilhar para que ambos os pais tenham acesso à criança e não só acesso no sentido de companhia. Não há uma alternância de permanência, né? Segunda, quarta e sexta com a mãe, terça, quinta e sábado com o pai, um final de semana com cada avô. Não é isso. Ninguém está dividindo a criança ao meio, né? Nada impede que a criança continue residindo com a mãe e tenha o livre acesso de dormir na casa do pai o dia que ela quiser. Claro que para isso tem que ter toda aquela questão de combinar, de avisar. A criança tem que se adaptar ao compartilhamento. Porque quando a guarda é unilateral também, criança é criativa, né? Ela tem uma imaginação muito fértil. Quando ela percebe que um bate, o outro assopra, e o bate aí é aspas, né? Não é bater físico, até mas... porque também tem a lei a lei da palmada. Então, assim, um repreende e o outro libera,
a criança se aproveita disso. E isso também é uma brecha para a alienação parental. Certo. Então, os dois participando em conjunto dessa formação dessa criança. Doutora Rosana, na verdade, a alienação parental é inimiga de morte da guarda compartilhada. Não dá para se... Onde tem um, não tem como ter a outra. Né? E como a guarda compartilhada é obrigatória, a tendência é que ela acabe ou diminua muito acabe, né? Com a alienação. Existe, inclusive, penalidade, né, de natureza criminal, no caso da alienação parental. Isso é um assunto que nós vamos, inclusive, tratar numa outra oportunidade dentro de um programa específico. Né? Agora, a questão da guarda é obrigatória, muito bem. O pai mora em Guarulhos, a mãe mora em Guarulhos. Separam. O pai muda para o interior do Paraná. A mãe continua em Guarulhos. Como é que nós vamos compartilhar uma guarda nessas condições? A lei dizendo que é obrigatória e a distância praticamente impossibilitando esse compartilhamento. Como é que você vê essa questão? Vamos colocar aqui uma situação para contextualizar isso. Como eu havia comentado com a Tati, o compartilhamento da guarda não é alternância. Então, o fato do pai morar no Paraná e a mãe morar em São Paulo não altera a possibilidade de compartilhar. Pode alterar a permanência com um e com o outro. E aí será um problema muito maior com relação à visita do que o compartilhamento. Hoje, com a tecnologia que nós temos, quer dizer, o que é o compartilhar? O pai participa das decisões escolares, o pai participa das questões relacionadas à saúde da criança, né? Com relação à educação, ele é mais presente. Com a tecnologia que nós temos, eu não vejo impedimentos que o pai seja efetivamente participante das questões relacionadas ao filho, porque ele mora no Paraná. Ele pode, WhatsApp, as pessoas conversam o dia inteiro. A mãe, olha, ele quer ir no passeio do zoológico. Certo. O pai, eu acho que não é muito interessante, porque ele ainda é muito pequeno. A mãe, tá, então vamos conversar isso, vamos tentar, né, decidir com ele. Isso seria um compartilhamento. Seria uma proximidade dos pais, ainda que eles não tenham mais nenhuma afinidade, né? Tudo pela criança. Agora, se a guarda compartilhada vier acompanhada da fixação de períodos, o que é possível, mas não é obrigatório, aí eu vejo uma dificuldade. Nada impede que eles compartilhem as decisões com relação à criança e tenham essa permanência com a mãe ou um outro período com o pai. Então, nada impede que a criança passe o semestre letivo em companhia da mãe, por uma questão escolar, e no primeiro dia do início das férias, ele já vai para a casa do pai. E aí altera aquela questão da visita, metade com cada genitor. Nesse caso, não seria metade com cada genitor, uma sugestão, né? Passa 4, 5 meses com a mãe próximo da escola e vai permanecer com o pai 1 mês, 40 dias, 2 meses de férias. A questão do compartilhamento não fica prejudicado por isso só, se não houver fixação de permanência. Agora, se for do tipo de guarda que eu tenho permanência alternada, aí vai ter um prejuízo. Doutora Rosana, eu, na verdade, agora eu vou falar até como as próprias pessoas, e pode até ser uma questão ignorante da minha parte, até como advogada, porque eu vejo isso como uma faca com o corte dos dois lados. Vamos falar que é uma espada aqui, na verdade. Porque, de certa forma, no caso que o doutor Clóvis colocou, passa as férias lá, mora aqui em Guarulhos, eu acho que mesmo não tendo um acordo ou uma afinidade, mesmo os pais não estando, né, muito... eu não tenho problema assim, não tenho problema, vamos colocar esse problema entre aspas, mas também não foi uma separação 100% amigável e eu sei que eu tenho que ter esse compartilhamento de guarda com relação à criança, a prestação de educação e de limites. De uma certa forma, eu, Tatiana, vejo assim, não vão pender de uma certa forma, por exemplo, eu ensino desta forma, por mais que a criança está sobre a minha responsabilidade, eu dou uma diretriz.
Né? Se eu tenho essa distância, eu vou me aproveitar desta distância para não compartilhar. Olha, hoje tem zoológico, que nem foi o exemplo, ou então estamos pretendendo fazer tal atividade. Porque vai ficar. Se já tem essa rixa, né, entre a mãe e o pai, essa não afinidade, não esse 100% de amizade, não vai acabar influenciando nesse compartilhamento, e, mesmo sendo obrigatório, mesmo sendo através de um acordo judicial ou a forma como for estabelecido? Influencia. Eu acho que não vai dar. Essa pergunta facinha que você fez para a Rosana vai ser respondida depois, no início do segundo bloco, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, lembrando o seguinte: os telespectadores que quiserem fazer contato com a nossa produção poderão mandar o e-mail para direitosideveres.tvdestaque@proleges.com.br. Proleges está aqui, facinho aqui no nosso painel, que estaremos então respondendo algumas dúvidas, algumas questões. Inclusive os telespectadores poderão nos dar sugestões de assuntos, de novas pautas para os novos programas. Lembramos ainda que esse programa será reprisado nas terças-feiras às 7h30 da manhã. Então, programa apresentado domingo 22 horas e reprisado terça-feira às 7h30 da manhã. Vamos a um breve intervalo e vamos voltar com a resposta dessa pequena pergunta que a Tatiana fez para a Rosana. Até já.